Bom dia com Deus, meus queridos. Pastor Marcos Alexandre, da Igreja Presbiteriana em Tauá, para hoje começarmos mais um devocional no Evangelho de Mateus, hoje lendo o texto de Mateus 23, do versículo 1 até o versículo 12. Farei a leitura do texto, após a gente ter as explicações, como de costume. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque só um é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Muito bem, queridos, nós estamos diante de um texto bíblico muito importante, porque demonstra de forma clara a importância do caráter de cada um, a importância do caráter do ser humano. O texto vai nos falar que na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e fariseus. Jesus está dizendo aqui, meus queridos, que eles estavam na posição mais elevada de autoridade para ensinar o povo. Eles se encontravam na posição mais elevada para ensinar a lei ao povo. Mas o texto também pode ser traduzido como eles se colocaram na cadeira de Moisés. Ou seja, na cadeira de Moisés para ensinar a lei ao povo. Mas eles extrapolaram nos seus ensinamentos, porque eles elevaram a tradição a um nível superior à palavra de Deus, ou seja, eles eram tão legalistas a ponto de fazer com que a tradição tivesse mais força do que a palavra de Deus, com que a tradição estivesse acima da palavra de Deus, com que a palavra de Deus sofresse por conta da tradição e das suas interpretações. E Jesus vai dizer que por isso eles colocavam fardos pesados nas costas dos homens. Ou seja, eles tornaram a tradição mais importante do que a palavra de Deus. E Jesus os critica duramente por conta disso, por essa substituição baseada em um legalismo, baseada num pensamento legalista de que as pessoas tinham que obedecer às suas ordens e ensinamentos. Jesus fala sobre os filactérios. Os filactérios eram pequenas caixas de couro que eram colocadas no meio da testa ou no braço esquerdo, e dentro dessas caixas de couro haviam pequenos trechos da palavra de Deus, da lei, da Torá, onde eles, no meio das orações, eles ali puxavam aquele texto e liam com o fim de decorar aqueles textos. Uma prática muito boa, a prática de decorar textos bíblicos. Contudo, Jesus vai dizer que eles alargam seus filactérios, ou seja, eles amarravam com um pedaço de couro grande para que ele fosse notado pelas pessoas que os viam, tanto na testa como no braço. Jesus também fala que eles alargam as suas franjas. Para que você tenha uma ideia, a questão aqui não é o filactério ou a franja ou a orla das vestes. A questão aqui
é a postura de se usar essas coisas para demonstrar uma espiritualidade maior. Jesus está condenando aqui a aparência de espiritualidade. Você deve lembrar de Mateus 9:20, quando aquela mulher que havia um fluxo de sangue com 12 anos vai até Jesus no meio da multidão e toca nas vestes de Jesus. E ela dizia, porque se eu tocar apenas na orla da sua veste, serei curada. Jesus também usou orla ou franja nas suas vestes. O problema não é o objeto, o problema é a intenção por trás do objeto. Então os fariseus estavam usando ali os seus filactérios, longos cordões para demonstrar em cada movimento que eles fizessem aquele filactério, as orlas de suas vestes com a intenção de se mostrarem mais espirituais. Jesus está condenando a ostentação, a aparência de espiritualidade. Jesus não está condenando os fariseus de uma forma geral. Eu tenho dito que nem todos os fariseus eram ruins. Ali, naquele meio, haviam fariseus e haviam escribas que eram homens de Deus, mas havia uma parte deles que era um povo muito ruim. Um povo que gostava muito de demonstrar aquilo que de fato não era, demonstrar uma espiritualidade que não tinha, demonstrar uma autoridade da qual eles não tinham. Jesus condena esse tipo de postura, condena a aparência de espiritualidade, porque a aparência de espiritualidade não é espiritualidade. Usar chavão espiritual não quer dizer que a pessoa é espiritual. Jesus está condenando aqui na postura dos fariseus exatamente isso. Ele vai dizer, a partir do verso 6 até o verso de número 9, que eles amavam, no primeiro lugar, nos banquetes, as primeiras filas nas sinagogas, as saudações nas praças, os serem chamados de rabinos ou de rabis. E Jesus vai dizer, olha, vocês serão diferentes. Não sereis chamados de mestres, porque um só é vosso mestre. E vocês são todos irmãos. A ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados de guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque Jesus não está condenando a questão de ser chamado de mestre. Jesus não está condenando a titularidade. A titularidade em si não é o problema. O problema é a ostentação por trás da espiritualidade. O problema é o gostar de ser considerado superior aos outros. O problema é mostrar-se mais importante que os outros. Como exemplo disso, nós podemos ver 1 Coríntios 4, versículo 15, quando Paulo se demonstra pai dos coríntios. Muitas vezes nós dizemos, nosso meio evangélico, que fulano é pai da fé de fulano, fulana é mãe da fé de fulana. Não tem nenhum pecado nisso, não há nada de errado com isso. O que Jesus condena aqui na postura dos fariseus é que os fariseus então consideravam-se superiores aos outros, requerendo dos outros então uma deferência, um respeito a uma suposta autoridade que eles acreditavam que tinham. E por isso eles atavam fardos pesados sobre as costas das pessoas. E Jesus condena essa postura. Entenda, Jesus não está condenando a titularidade. Quanto mais você se capacitar, melhor. Quanto mais você estudar, melhor. Quanto mais você crescer intelectualmente, melhor. Porque você vai ter mais condições de ajudar as pessoas que têm menos conhecimento ou que tiveram menos oportunidades que você. Mas isso não pode subir a sua cabeça. Isso não pode também sentar no trono do seu coração. A gente precisa entender, e Jesus vai dizer isso nos últimos versos, nos versos 11 e 12, o maior dentre vós será o vosso servo. Jesus está frisando aqui a importância de mostrar-se servo. O próprio Jesus é exemplo de servo. No versículo 12 ele diz, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu não lembro bem, mas eu quero fazer essa referência porque é importante.
Eu não lembro bem se o livro que eu li foi o livro Celebração da Disciplina do Richard Foster, mas ali falando sobre a disciplina da humildade, o autor disse o seguinte: a humildade é a única qualidade que quanto mais nós buscamos, quanto mais nós almejamos, quanto mais nós nos aproximamos dela, mais a gente percebe que está distante. E é verdade. A Bíblia tem um coro sobre a humildade. Ela diz que os humilhados serão por Deus exaltados, mas que Deus resiste aos soberbos. Deus faz guerra contra os soberbos, é a expressão mais correta desse resiste aos soberbos. Ser humilde é bom. Ser humilhado pelas pessoas não é bom, mas mostrar-se uma pessoa humilde, que respeita a todos, desde uma criança a um idoso, é muito bom. Isso demonstra um caráter aprovado. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, por esta manhã que o Senhor nos dá e por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Abençoa a nossa vida, dá-nos um dia cheio da Tua presença e da Tua graça sobre nós. Abençoa os nossos familiares em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, que nós possamos desfrutar da alegria da presença do Senhor. Se Deus assim permitir, amanhã nos encontraremos aqui mais uma vez para dar continuidade a esse devocional diário do Evangelho de Mateus. Deus abençoe você.